nossas vidas, o agir, o favor de Deus nas nossas vidas. Nós estamos usando o texto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, que é um texto que nos vai dar direção para o ano. E a palavra de Deus fala assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Queridos, cada um de nós aqui, queridos, vamos acessar esse rio. Posso ouvir um amém? Fale amém empolgado. Se nós vamos acessar esse rio, beber desse rio, queridos, nós vamos mergulhar, queridos, nessas águas profundas desse rio. Nós vamos poder ver o agir e o mover de Deus no nosso meio, nas nossas vidas. Nós vamos poder perceber a ação do Espírito Santo em nós. Amém? Nós vamos viver isso, queridos. Queridos, preste atenção aqui em mim. Existem 3 sedes, queridos, no coração do homem. 3 grandes sedes no coração do homem. A primeira grande sede, queridos, é a sede de Deus. Todo homem, queridos, toda mulher, queridos, independentemente da sua idade, ele tem uma sede de Deus. Essa grande sede, queridos, esse vazio interior. A segunda sede, queridos, é sede por relacionamentos. Repete assim comigo: relacionamentos. Queridos, nós temos a necessidade de se relacionar. Nós ansiamos por relacionamentos. Quando Deus olha para Adão, queridos, ele fala o quê? Não é bom que o homem viva só. Isso é para o casamento, queridos, mas também é para o nosso relacionamento. Ninguém, queridos, consegue viver, queridos, sem se relacionar. Então nós temos uma sede de relacionamentos. E a terceira grande sede no coração do homem, queridos, é a sede por conquistas. Repete assim comigo: conquistas. Então nós temos um grande buraco, um grande vazio dentro de Deus, dentro de nós, uma grande sede, queridos, que é a sede por Deus. Mas também nós temos uma sede por relacionamentos e uma sede por conquistas. Todos nós gostamos de conquistar coisas, sim ou não? Não só coisas, queridos, nós gostamos de conquistas. Faz parte do projeto de Deus para as nossas vidas, queridos. Todas as pessoas, queridos, que não nascem de novo, que não bebem desse rio, que não conhecem a Jesus, queridos, têm a sua vida desequilibrada. Todas as pessoas, queridos, que não nasceram de novo, não têm um contato com Jesus, não matam essa sede, queridos, esse grande vazio de Deus, queridos. Eles vivem uma vida desequilibrada, tentando nos seus relacionamentos e nas suas conquistas tapar um buraco que só Deus tapa. Você já percebeu isso? Pessoas que não nasceram de novo, que não têm Jesus, queridos, elas amortecem a dor, queridos, nos seus relacionamentos. Então elas pulam de relacionamento em relacionamento. Ou elas amortecem essa dor, essa sede que só Jesus sacia com as suas conquistas. E vão atrás de conquistas. Correm atrás do vento, tentando preencher ou tentando matar uma sede que só Jesus mata. Sem Jesus, queridos, amortecemos a nossa dor interior com conquistas e relacionamentos. Tentamos matar a sede que só Ele pode matar. Por isso que você vê pessoas apaixonadas por dinheiro, por conquista, correm atrás, se esforçam, vivem por aquilo, tentando preencher um vazio que eles não vão conseguir, ou relacionamentos, correm atrás. Olha o que Salmo, capítulo 42, versículo 1 e 2 nos fala: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? A alma do ser humano, queridos, ela tem sede de Deus. A minha e a sua alma tem sede de Deus. Sede de Deus, queridos. Precisamos enfrentar o amortecimento e encarar que estamos com sede. O primeiro passo para encontrarmos, queridos, as fontes de água viva é entendermos que nós temos sede, e sede de Deus.
Pessoas muitas vezes estão amortecidas, queridos. Elas acham que elas estão vivendo algo, queridos. Elas acham que elas têm vida, mas elas não têm. E o primeiro passo, queridos, que nós precisamos ter é reconhecer que nós temos sede de Deus. Que não adianta o que eu coloque dentro de mim, queridos. Eu não consigo saciar isso. Esse desespero. E qual é a fonte que Deus usa para saciar a nossa sede? Repete assim comigo: Jesus. Jesus é a fonte, queridos, que Deus usa para matar a nossa sede. Olha o que João, capítulo 7, versículo 37 nos fala. João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus, queridos, é a grande fonte, queridos, é a fonte do novo nascimento, queridos. Quando bebemos de Jesus, quando bebemos dessa fonte, nós nascemos de novo. Nós saciamos essa sede, queridos. Quando o Senhor Jesus fala assim, se alguém tem sede, não é que haja na face da terra uma única pessoa que não tenha sede. Não é isso que ele está falando, queridos. Quando ele fala assim, se alguém tem sede, ele não está dizendo que exista alguma pessoa que não tenha sede, queridos. Mas quando ele fala, se alguém tem sede, ele está falando assim, se você já percebeu que nada mais te satisfaz, que você correu atrás de tudo, que você correu atrás de relacionamentos, de conquistas, que você girou o mundo, queridos, tentando saciar algo dentro de você, que você nem sabe o que é. Ele está falando é porque você tem sede, você reconheceu que você tem sede. E quando você reconhece que você tem sede, ele te faz um convite. Venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Aquele que se humilha e reconhece, Jesus, eu preciso de você. Eu tenho algo dentro de mim que eu não consigo saciar em outras coisas. Eu tenho algo dentro de mim que me incomoda. Eu olho para Jesus e falo, eu preciso dessa água. Quando eu me humilho, queridos, eu reconheço, eu preciso de Jesus. Eu posso ir a Jesus e beber dele. Queridos, antes de ir para o encontro, queridos, uma fase antes de ir para o encontro, queridos, eu tinha bons amigos, queridos, e até hoje tenho. Quase todos eles se converteram, queridos. Nós treinávamos, a gente tinha ali no lugar onde que a gente morava, nós treinávamos capoeira por muito tempo juntos. Sempre juntos, queridos. Até hoje nós somos amigos. Então eu tinha bons amigos, queridos. Bons relacionamentos, bem firmados, queridos. Eu tinha acabado de conseguir um bom emprego, queridos. Tinha acabado de comprar o meu primeiro carro, um Chevette 87, queridos. Um dia eu vou ter um Chevette 87 novamente. Nem que seja só para me dar dor de cabeça. Mas um dia eu vou ter de novo. Então nós tínhamos, queridos, eu tinha, queridos, bons amigos, queridos, eu estava tendo conquistas, queridos, mas eu olhava para dentro de mim e eu não encontrava paz, a ponto, queridos, de não querer deixar que meus amigos fossem embora. Sabe por quê? Porque eu não conseguia ficar sozinho comigo mesmo. Queridos, quando meus amigos falavam, nós vamos embora, começava a me dar um desespero, e eu falava, não, vamos ficar aqui, e daí dormia ali, ficava ali na casa da minha mãe, a gente não queria, queridos, porque eu não queria ficar sozinho. Porque ficar sozinho era desesperante. Mesmo, queridos, tendo encontrado Jesus na quarta série, em uma sala de aula, queridos, e ter saído da igreja, eu sabia que algo me faltava, queridos. Era uma sede que eu não sabia como saciar. Depressão, queridos, tristeza. Queridos, depois eu fui terminar. Meu segundo grau, queridos, eu fiquei 6 anos lá dentro, dormindo todas as aulas. As pessoas achavam, ele deve ter anemia, só dorme esse. E a professora falava, deixa eu dormir, pelo menos não atrapalha. Hoje eu vejo, queridos, que eram sintomas de depressão, queridos, porque dentro de mim eu não achava sentido para a vida. Não encontrava sentido, queridos. Eu olhava para tudo que eu estava fazendo, queridos, estava tendo conquista, estava trabalhando, não tinha nada de errado, tinha sim minhas dificuldades com meu pai, mas eu olhava ao todo, eu tinha mais coisa para ser grato do que não ser, queridos, e mesmo assim eu não achava sentido. E quando eu ficava sozinho, eu entrava em desespero. Até que um dia, queridos, eu encontrei uma fonte. Uma fonte que se chama Jesus.
nesse encontro face a face com Deus, queridos, eu fui batizado com o Espírito Santo, queridos, a minha vida nunca mais foi a mesma. Fui cheio, o seu Hans estava junto comigo. Não andava, andou naquele dia. Encontramos a fonte de água viva naquele dia. Bebemos dessa água, queridos. Bebemos de Jesus, queridos. E quando nós bebemos de Jesus, queridos, Jesus alinha as nossas vidas. Repete assim comigo, alinha. Jesus alinha as nossas vidas, queridos. Você pode ter bons amigos, uma boa família, você pode ter as suas conquistas, a sua profissão, conquistas pessoais, queridos, mas se você não tem Jesus, você está desalinhado. Você não encontra motivo para viver. Sua alma está sedenta, querido. Existe uma dor que você nem sabe de onde vem. Você olha para dentro de você, você nem sabe para onde vem. E daí você olha as suas conquistas, você olha para sua família e você fala, olha que família linda que eu tenho. Olha, eu tenho conquista, tenho um bom trabalho. Mas aí quando você olha para dentro de você, você fica desesperado. Te dá agonia, te dá desespero. Porque a sua vida está desalinhada. Por isso, queridos, que Jesus na Bíblia é a pedra angular. A pedra angular, queridos. Olha o que Zacarias, capítulo 10, no versículo 4 nos fala. Zacarias, capítulo 10, no versículo 4. Olha o que a palavra de Deus nos fala. De Judá sairá pedra angular. Dele a estaca da tenda. Dele o arco de guerra. Dele sairão todos os chefes juntos. Olha o que essa profecia fala, queridos. Essa profecia é a respeito de Jesus, queridos. Que de Judá, da tribo de Judá, sairia a pedra angular. A pedra angular. Olha o que Efésios capítulo 2, queridos. Versículo 20 ao 22 nos fala. Olha que interessante. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício, bem ajustado, cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com outros, para serem moradas de Deus no Espírito. O que era a pedra angular, queridos? A pedra angular, queridos, era a pedra fundamental usada nas construções antigas, queridos. Era a primeira pedra a ser assentado na esquina do edifício, queridos. Era o elemento que dava a existência à fundação da construção. É aquela pedra de esquina, queridos, aquela pedra que gerava o ângulo das construções. Era a pedra que gerava o começo do fundamento. Quando era para ser edificado algo, colocavam primeiro a pedra angular. Por isso que Jesus é a pedra angular, queridos. Quando nós nascemos de novo, é colocado essa pedra, queridos, que dá todo alinhamento para as nossas vidas. Aonde cada um de nós vai sendo edificado, queridos, como edifício para Deus. Quando Jesus é estabelecido nas nossas vidas como Senhor, queridos, quando nós nascemos de novo, queridos, os nossos fundamentos vão sendo alinhados. E nós passamos por um alinhamento. Quando bebemos dele, queridos, temos a nossa vida transformada. Preste atenção aqui em mim. Quando aceitamos o chamado de Jesus, queridos, quando bebemos dele, queridos, a nossa vida é transformada. Queridos, é impossível, queridos, que alguém tenha nascido de novo e não seja transformado. Falam amém aí, crente. É impossível, queridos, ter uma pedra angular sobre as nossas vidas, queridos. Nós nascermos de novo, queridos. Nós sermos uma nova criatura, queridos. E os nossos fundamentos de vida não mudarem. As nossas prioridades não mudarem. Ou você continua com as mesmas prioridades de quando você aceitou Jesus?
É impossível, queridos. O novo nascimento gera transformação. Transformação de vida em todos os aspectos. Por quê? Porque os nossos fundamentos são transformados. Há uma pedra angular agora, queridos. Há um novo ângulo, queridos. Uma nova maneira de ver a vida. Quando entendemos, queridos, que temos sede dele, quando bebemos dele, ele se torna a pedra angular, que realinha os nossos fundamentos. Posso ouvir um amém? Fala um amém aí, querido. É isso que acontece. Por isso que não tem como ter um novo nascimento, um encontro com Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e a nossa vida continuar a mesma. Nós somos transformados de fé em fé e de glória em a imagem do Filho de Deus, da pedra angular, daquele que está dando rumo para as nossas vidas. Como acontece esse realinhamento na prática? Como acontece, pastor, esse alinhamento na prática, queridos? Deus usa 3 caminhos, queridos, para alinhar as nossas vidas. Deus, ele usa 3 caminhos para alinhar as nossas vidas, queridos. Para nos edificar. E eu quero falar um pouquinho, queridos, sobre esses três caminhos, essas 3 maneiras, esses 3 fundamentos que Deus usa para realinhar a nossa vida, queridos. O primeiro, queridos, Deus usa o Espírito Santo. Repete assim comigo: Espírito Santo. Queridos, Deus usa o Espírito Santo. Queridos. Nos últimos tempos, queridos, ou nos últimos anos, como igreja, nós temos ouvido muito falar no Espírito Santo. Muito se fala sobre o Espírito Santo, queridos, como o nosso Consolador, a plenitude do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Nós temos ouvido falar muito nisso, queridos, e está tudo certo. Não tem nada de errado. Nós cremos sim no batismo do Espírito Santo, nós cremos sim na plenitude do Espírito Santo, nós cremos sim no papel do Espírito Santo como nosso Consolador, queridos. Mas existe uma função do Espírito Santo, queridos, que muito pouco se fala nela. Que é o Espírito Santo, queridos, que nos convence. Repete assim comigo: convence. É o Espírito Santo que nos convence, queridos. Olha o que João, capítulo 16, versículo do 8 ao 11 nos fala. Quando ele vier, ele está falando do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Queridos, é o Espírito Santo, queridos, que nos convence. Essa é a sua função, de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E muitas vezes o Espírito Santo vai nos convencer, queridos, dando um tapinho nas nossas costas, falando: você está indo para o lado errado. E por muitas vezes o Espírito Santo vai nos confrontar. Deixa eu te falar uma coisa: se você nasceu de novo, nem pecar em paz você não consegue mais. Vai ter uma voz sempre atrás de você, a voz que nos promete. Haverá uma voz que te dirá se você está se desviando para a direita ou para a esquerda. Querido, sabe quando você vai fazer alguma coisa e gera uma dúvida: será que eu faço, será que eu não faço? Já não faça aqui. Nem faça. Porque existe esse convencer, queridos. Ele que nos convence do pecado. Qual o pecado, pastor? Do pecado de não crerem em mim. Jesus fala assim, ele convence do pecado. Qual o pecado? De não crerem em mim. Preste atenção aqui, queridos. Essa é a raiz de todo o pecado. De todos os outros pecados. Está vendo ali que o Espírito Santo nos convence do pecado, singular. Qual que é esse pecado? De não crer em Jesus. O não crer em Jesus, queridos, geram os outros pecados. A raiz de todos os pecados é não crer em Jesus. Queridos, se eu creio em Jesus, na minha vida eu me guardo na minha sexualidade. Fala um amém aí. Eu tomo cuidado com o que eu vejo, eu tomo cuidado da maneira que eu me relaciono com pessoas,
Eu guardo a minha sexualidade em santidade porque eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus, por isso eu tomo muito cuidado como eu falo do povo dele. Agora, se eu não creio, eu não tomo cuidado do que eu falo. Eu saio falando mal de todo mundo, do jeito que quiser. Está me entendendo? Quando vivemos uma vida em pecado, queridos. Queridos, uma coisa é você pecar por acidente. Acontece, muitas vezes acontece. Já percebeu? Às vezes você está nervoso, você fala demais e fala, meu Deus, por que eu falei isso? Deus me perdoa. E outra coisa é viver na prática do pecado. Aqueles que vivem na prática do pecado é porque não creem em Jesus. Aleluia. Sim ou não? Aqueles que vivem em uma prática de pecado é porque não creem em Jesus. Quando o Espírito Santo nos convence, queridos, ele vai nos convencer a crer em Jesus. Está lá, você andando de qualquer jeito na sua vida, o Espírito Santo vai vir te confrontar. Cara, você crê em Jesus? Só de ele falar isso para você, você vai falar, creio. Jesus não faria o que você está fazendo. E ele vai nos realinhando. Ele vai nos realinhando. A pedra angular. O Espírito Santo, ele nos confronta, queridos. Ele nos realinha. O Espírito Santo nos convence do pecado e nos realinha. Olha que interessante, queridos. Preste atenção aqui em mim. Salmo 139, versículo 23 e 24. Salmo 139, versículo 23 e 24. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Essa é a oração. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Queridos, nós somos cegos, muitas vezes, para os nossos pecados. Nós somos cegos. E nós precisamos orar o quê? Deus, sonda o meu coração. E muito pior, queridos, além de ser cego para os nossos pecados, nós nos amortecemos com a vida dos outros. Sabe por que a gente gosta de ver falha na vida do outro? Porque quando eu vejo falha na vida do outro, eu me amorteço. É como se eu usasse drogas, queridos. Eu me amorteço para os meus próprios erros. Por isso que eu gosto de olhar no outro a sua falha. Para mim olhar para mim mesmo e falar, pelo menos eu não faço o que essa praga faz. E eu me torno cego para os meus próprios pecados. Eu me torno cego para as minhas condutas. Eu me torno amortecido, queridos, em uma vida sem sentido. Aonde eu me assento como juiz, queridos, e começo a determinar, queridos, quem está certo e quem está errado. Deixa eu te dizer uma coisa. A cadeira de juiz já está ocupada. E o papel de acusador, você sabe quem faz. Quando o Apocalipse diz, queridos, que o inimigo está diante de Deus, queridos, acusando os nossos irmãos de dia e de noite. Satanás, ele fica falando mal dos outros de dia e de noite. Agora, quando eu falo mal dos meus irmãos de dia e de noite, está fazendo papel de quem? Fala um aleluia aí. Por isso, queridos, que o salmista fala, sonda-me e me conhece, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. E queridos, se eu for sincero comigo mesmo e orar desse jeito, eu vou ver caminhos maus dentro de mim, tentando sempre esconder. Fazendo um papel religioso perante a sociedade. Querendo ser algo que eu não sou.
E a vida com Deus, queridos, é essa vida, só vai haver realinhamento, queridos, se eu permitir que o Espírito Santo confronte a minha vida. Ele me mostre e traga luz naquilo que está escondido. E esse é um processo para a vida, queridos. Sabe por quê? Porque não tem a ver com ações, queridos. O grande problema são as intenções. Não é o que eu faço, mas por que eu faço. E quando Deus toca no porquê, queridos, Ele desmonta a gente. Por que você trata bem as pessoas? Por que você dá dízimo na igreja? Por que você frequenta a igreja? E Deus começa a tocar as nossas motivações, queridos. E é como se Ele passasse o rodo na gente. Desmontando todas as nossas argumentações religiosas e nos mostrando, queridos, quem nós somos por dentro. Porque as pessoas vêm com essa graça barata, dizendo que graça. Queridos, na graça, queridos, só olhar para uma mulher é como se nós já tivéssemos pecado. Na lei, queridos, você podia olhar para todas, queridos, de qualquer jeito, era só você não fazer. Mas você podia fazer na tua cabeça, nos teus pensamentos, do jeito que você quisesse, viver de uma forma solta. Só que na graça, queridos, Deus está interessado na intenção do nosso coração. Por isso que nós precisamos permitir que o Espírito Santo sonde o nosso coração. E parar de se amortecer olhando para a vida dos outros. Nós precisamos se encarar a nós mesmos, queridos, em um quarto fechado, junto com Deus, queridos, que conhece todas as coisas e sonda o nosso coração. Esses dias eu estava perguntando, Deus, como que nós fazemos as pessoas ir para o devocional, nos dá estratégias? Por que as pessoas muitas vezes não querem ter comunhão contigo? E Deus me falou uma coisa, querido. Deus me deixou e me deu um exemplo muito claro, querido. Lembra quando Moisés olha para Deus e fala, Deus, eu quero te ver face a face. Me deixa entrar na fenda da rocha. Me deixa te ver. O desejo do coração de Moisés era ver a Deus. O que Deus falou para Moisés? Ninguém que me vê face a face vive. Vai morrer. Então o que eu vou fazer? Eu vou te colocar na fenda da rocha. E eu vou colocar minha mão na frente. E você vai ficar aqui, Moisés. Quando eu passar, você vai ver as minhas costas. E você vai ver a minha glória, mesmo que pelas costas. Mas eu vou fechar você. Queridos, o nosso convite é para a gente vir para a fenda da rocha. Só que na fenda da rocha, queridos, nós quase enlouquecemos. Sabe por quê? No Novo Testamento, presta atenção aqui, no tempo que nós vivemos do sangue de Jesus, Deus não tapa mais a mão, queridos, na fenda da rocha. Você sobe na fenda da rocha e Deus aparece para você. E quando Ele aparece para você, algo dentro de você vai morrer. Uma parte de você morre. Toda vez que você tem um encontro com Deus, queridos, no seu devocional, algo de você morre. Se não morrer, queridos, tem algo errado. Porque você encontra o Deus, queridos, soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, santo, puro. Quando você para diante dele, queridos, você vai ver na sua mente ações que você cometeu, você vai ter que falar, Deus me perdoa por aquilo. E algo dentro de você morre. Só que ninguém quer fazer isso, porque ninguém quer morrer. É muito bom estar vivo, orgulhoso, falando que os outros estão errados e você certo. Falar mal dos outros dá mais prazer, queridos, que comer comida gostosa, fisiologicamente falando. Sabe quando você come aquele prato de comida gostosa, te dá aquele prazer, assim, você fala, meu Deus, aquela costela desmanchando, sabe? Esses dias eu vi, queridos, nem vou entrar nesse assunto, mas eu vi, queridos, foi de truck que eles faziam costela assada, desfiava, colocava no pão, com queijo cheddar, querido, sabe? Ó, te aguou a boca, né? Que você come te dá aquele prazer. Imagine falar mal dos outros, dá mais prazer que comer esse hambúrguer, queridos. Como que pode? Por isso que nós temos que cortar isso nas nossas vidas. Nós precisamos ir para a fenda da rocha, deixar Deus nos enlouquecer, queridos. Ver Deus face a face, ver quem nós somos realmente e olhar que nós não somos melhores do que ninguém. Se bater o prumo aqui, queridos, ninguém presta. Sim ou não? Se bater o prumo aqui, queridos, quem que é o prumo? É Jesus. Jesus é o prumo, queridos.
Se bate o prumo, queridos, todos nós somos meio tortos. Uns são tortos por causa de uma coisa, outro é torto por causa de outra coisa, mas todo mundo é torto. É igual o macaco que esconde o rabo para rir do rabo do outro. É mais ou menos isso que nós fazemos. Mas nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos convença. Primeiro caminho, queridos, que Deus usa, queridos, e é o que Ele mais procura, queridos, usar, é o Espírito Santo para nos direcionar. Por isso que nós temos a promessa de ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Consegue me entender? Segundo, queridos, o que Deus usa, queridos, para realinhar as nossas vidas? Repete assim comigo, a palavra. É a palavra de Deus. Ele usa a palavra dele, queridos, para nos realinhar. Olha o que Salmos, capítulo 119, queridos, versículo 105, nos fala. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus, queridos, ela ilumina os nossos caminhos, queridos. Ela que nos dá direção. Por isso precisamos passar tempo com a palavra de Deus. Precisamos passar tempo, queridos. Temos o chamado, queridos, para meditar dia e noite na palavra de Deus, queridos. Por isso que nós somos chamados a isso, queridos. Porque a palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos. É ela que nos direciona, queridos. É ela que nos dá o lugar que nós devemos andar. É ela que constrói esse caminho que nós precisamos andar. É a palavra de Deus. Olha que interessante esse texto, queridos. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Olha que interessante. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Presta atenção aqui. E é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. No processo de realinhamento, queridos, a palavra de Deus, ela se torna viva e eficaz nas nossas vidas. Ela é viva e precisamos entender isso, queridos. Queridos, nós não podemos ler a Bíblia, queridos, como um livro de histórias. Nós não podemos ler a Bíblia como um livro de histórias, queridos. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, queridos. Ela tem as respostas que nós precisamos. Posso ouvir um amém? Queridos, a palavra de Deus, ela é completa nela mesma. A palavra de Deus, ela não precisa de acréscimos, queridos. A palavra de Deus, ela é suficiente para nós. É mentira, queridos, que a palavra de Deus é insuficiente. A palavra de Deus, ela é suficiente para nós. Ela tem todas as respostas que nós precisamos. Ela é mais afiada, queridos, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela nos corta, queridos. Quando nos expomos de maneira correta, ela nos retalha, ela nos realinha. Ela divide aquilo que vem da alma e aquilo que vem do espírito. Ela nos retalha, queridos. Ela nos corta. Todas as vezes, queridos, que nós nos expomos de forma correta, a palavra de Deus, queridos, ela nos corta. Ela separa aquilo que vem da alma e aquilo que vem do espírito. Olha o que o texto diz, queridos. No final do versículo 12. É apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Ela é apta, querido. Precisamos ler a palavra de Deus como um prumo para as nossas vidas, onde ela realinha as nossas intenções. Presta atenção aqui. A palavra de Deus, queridos, ela separa a alma do espírito. E ela é apta para discernir, queridos, a intenção do meu coração. Quando eu estou lendo a palavra de Deus, queridos, ela vai me cortando. Ela vai me cortando, ela vai me cortando. E ela é apta para discernir aquilo que está lá no fundo do meu coração. Lá no fundo.
Deixa eu te dar um conselho. Leia a palavra de Deus contra você. Leia a palavra de Deus contra você. O que é isso, pastor? Queridos, nós vamos para a EBI, as crianças vão para a EBI, a gente, desde pequenininho, a gente canta isso. Quando a gente lê, por exemplo, a história de Golias e Davi, queridos, todos nós se identificamos com Davi, sim ou não? Todo mundo quer ser Davi. Só que a palavra de Deus, queridos, ela tem que nos capacitar a cada um de nós não ser Golias. Porque se você deixar a sua vida no piloto automático, você não vai ser Davi, queridos, você vai ser Golias. O que te alinha para ser Davi é a palavra de Deus. Por isso que eu tenho que ler a palavra de Deus contra eu mesmo. Não é ler e pensar assim, nossa, aquele miserável tinha que estar aqui ouvindo essa palavra. Não vai dizer que você nunca fez isso. Você está no culto, você pensa, nossa, fulano de tal tinha que estar aqui. Duvido que você nunca fez isso. Fulano de tal tinha que estar aqui ouvindo isso aqui, para ver se muda. Só que nós temos que ler a palavra de Deus contra nós, querido. Para que ela nos retalhe, ela nos corta. Quer ver um exemplo? Você já teve brabo com alguém, brabo assim, de você querer matar, brabo mesmo assim. Matar em pensamento, sei que você não ia matar fisicamente. Mas você já teve brabo com alguém? Alguém te passou para trás, te deixou muito irritado, sim ou não? Daí você vai ler os evangelhos, Jesus falando assim, orem pelos seus inimigos. Abençoe aqueles que maldizem. Ah, queridos, para que você não fica bravo com um negócio desse. Aquilo não desce rasgando dentro de você. Você fala, como que eu vou orar por ele? E ainda Jesus fala, se for para você amar só quem ama você, isso é fácil. Até os gentios fazem. Os que nasceram de novo, amam os seus inimigos. Não rasga você por dentro? Se não rasgar, tem algo errado. Quando você vai ler, queridos, Jesus ensinando o povo a orar. Ele fala, perdoe os pecados daqueles que têm ofendido, para que o Pai de vocês perdoe os vossos pecados. Queridos, quando você está com alguém engasgado na garganta, queridos, se não subir tudo para cima, mas como que eu posso fazer, perdoar? Olha o que ele fez para mim, olha isso, olha aquilo. Daí começa a vir todo o pus que estava lá. Porque a palavra de Deus rasgou aquilo, queridos. Quando ela rasga, ela joga toda a inflamação para cima. E daí você vai confessando. Confessando. No primeiro dia você quer matar o miserável. Matar, se eu pudesse eu matava. No segundo dia você pensa assim, pelo menos uma cadeirada, né? No terceiro dia, sim, queridos, Deus vai trabalhando, pelo menos um soco eu queria dar. Vai passando uma semana, você pensa assim, tomara que ele bata só o dedinho do pé, o pequenininho, e vire para o lado assim, Tomara que aconteça isso com ele. Daí depois, querido, você fala, ok, perdoei. A ponto de você conseguir se relacionar com a pessoa novamente. Só que se a palavra de Deus não te retalhar, você fica lá no primeiro estágio, querido, guardando o ressentimento, o rancor de 20, 30 anos atrás. Por isso que Deus usa a palavra dele para realinhar a gente. Mas nós precisamos ler a palavra de Deus contra nós mesmos, para que ela trate as nossas vidas. Quando a gente vai lendo as histórias, quer ver um exemplo, queridos? Vamos dar um exemplo. Quando você está vendo lá a história de Sansão. Sansão era um nazireu, queridos. Nazireu era separado por Deus. A mãe dele não bebeu bebida forte, ele não bebia bebida forte, ele não cortava a barba, o cabelo. Ele era um nazireu separado no ventre, sim ou não? Você foi separado no ventre da sua mãe para estar aqui hoje, sim ou não? Podemos nos comparar com Sansão, amém? Sansão tinha um chamado poderoso, queridos, de começar a libertar o povo de Israel dos filisteus. Você tem um chamado para libertar pessoas do teu convívio, sim ou não? Não vai ficando parecido? Só que Sansão, queridos, largou tudo para viver os seus belos prazeres. Ah, pastor, mas não me compare com Sansão, porque eu não faço isso. Pronto, você já não leu a palavra de forma certa. Você já se fechou. Agora, se você pergunta assim, o que leva uma pessoa com um chamado poderoso em Deus viver para si mesmo? O que pode me levar a viver uma vida para mim mesmo e não cumprir o chamado de Deus? Aí vai começar a vir um monte de pensamento na sua cabeça.
Às vezes é algo que eu quero fazer, que Deus está falando para mim parar de fazer. Às vezes é o dinheiro que eu quero ganhar no tempo que eu poderia estar cultuando a Deus. Às vezes era para mim estar aqui e eu estou em outro lugar. Qual que é o melhor lugar para você estar hoje, agora, nesse exato momento? Aqui. Só que daí eu escolho estar em outro. Você está me entendendo? É assim que nós lemos a palavra de Deus, queridos, contra nós mesmos, queridos, para nós começarmos a nos edificar, sermos retalhados por ela. Posso ouvir um amém? A palavra de Deus vai nos cortando, querido, nos cortando. Quer ver um exemplo? Pra vocês entenderem? Quando eu falo de palavra de Deus. Quando nós iniciamos a igreja aqui, a gente fez algumas visitas, começou a ministrar a palavra. E logo no começo eu fiz uma escola de profetas, queridos. Fiz a escola de profetas e uma senhora, queridos, que era aqui da igreja, ela chegou para mim: ah, pastor, você tem que visitar o meu genro. Falei: por quê? Ele sabe muito da Bíblia, pastor. Ele faz umas perguntas difíceis, pastor. Nem eu mesmo, de 30 anos de igreja, eu não sei responder ele. E eu vejo que o pastor sabe, eu acho que ia dar uma discussão boa em vocês. Porque ele sabe muito, um monte de coisa. Eu fiquei, tá. Sim. Falei, eu não vou nunca discutir Bíblia. E fui na casa uma vez fui na casa deles lá, e o cara ficou brabo, e não sei o quê, porque ele não quis conversar comigo. Eu falei, eu não discuto Bíblia. Se for para discutir por discutir, eu não discuto. Prefiro olhar para a pessoa e falar, você sabe mais do que eu, tudo bem. Você devia ser pastor no meu lugar, mas Jesus pôs eu aqui, então tudo bem. Passou-se um tempo, queridos. Esse rapaz, ele largou a esposa, queridos, com uma criança pequena e foi viver a vida dele. Que tanto de Bíblia que sabe, queridos? Diz para mim que tanto de Bíblia que sabe. Nós estamos em uma era, queridos, de repasse de informação. As pessoas vão na internet, queridos, pesquisam um monte de coisa, enchem a cabeça, acham que sabem, saem falando, transmitindo informação, e a Bíblia não fez diferença nenhuma na vida prática delas. Tanto é que a família é uma bagunça, as coisas viradas no... E, queridos, não é um ou outro que já discutiram comigo assim, queridos. De você olhar e falar, para que isso? Um monte de informação, queridos. E a Bíblia não é um livro de informação, é um livro de transformação. Ela transforma a nossa vida. Por isso que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz para nos levar ao projeto de Deus. Você consegue me entender? E nós precisamos trabalhar isso no nosso coração. Terceiro ponto, queridos, e último. Deus usa para alinhar as nossas vidas o povo dele. Repete assim, o meu irmão. Deus usa o seu povo para realinhar as nossas vidas, queridos. Deus usa a palavra profética, queridos. Deus usa pessoas, queridos. Olha que interessante, queridos. Atos. Pulei o texto aqui, queridos. Gálatas, capítulo 2, do versículo 11 ao 14. Olha que interessante esse texto aqui, queridos. Gálatas, capítulo 2, do versículo 11 ao 14. Quando, porém, Cefas é Pedro, amém? O apóstolo Pedro. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se. Por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Versículo 14. Quando, porém, vi que não se procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos, se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, o que tinha acontecido. Lembra lá que em Atos, Pedro está jejuando, queridos, e de repente ele vê um cesto de comida descendo, ele deu fome, nele desce um cesto de animais impuros.
e desce aquele cesto 3 vezes, ele tem aquela visão, e Deus fala para Pedro, mata e come. Ele fala, não vou comer porque esses animais são impuros. E Deus fala assim, não julgue impuro aquilo que eu santifiquei. Depois dessa visão, vem lá os enviados de Cornélio. Daí Pedro entende que Deus também estava ministrando o evangelho para os gentios. Pedro começa a pregar para os gentios na casa de Cornélio e seus convidados. De repente o Espírito Santo desce com poder e eles são batizados no Espírito Santo e oram em novas línguas. Lembra disso? Atos capítulo 10. E quando eles oram em novas línguas, queridos, aí eles vão lá, fazem um concílio e falam, se eles receberem o Espírito Santo, podem ser batizados na água também. Lembram lá? Então Deus estava abrindo a porta dos gentios. Só que o que acontece? Depois de alguns anos, Paulo vai ter com Pedro, queridos. Pedro, queridos, o apóstolo Pedro. E ele está olhando Pedro, queridos. Pedro está comendo no meio dos gentios. Do meio dos gentios ali, daqueles que não eram judeus, de forma normal, comendo. De repente vem os de Tiago, queridos, que são judeus. E Pedro olha e vai dar rolo e começa a se afastar dos gentios. Começa a dar uma de hipócrita. Vai se afastando e fica longe. Paulo, queridos, olha aquela cena, queridos, imagine, Paulo era Paulo, queridos, ele ia ter um jeito de ele ia falar. E eu acho interessante que uma vez um pastor me ministrou a gente, que um pastor tinha tido uma visão com relação a essa conversa. Paulo chega diante de Pedro, queridos, e Paulo se prostra diante de Pedro, assim, fala, Pedro, você está errado. Olhando para o chão e falando, Pedro, você está errado. Paulo não chegou para Pedro, ô Zé Orelha, o que você está fazendo aí, ó? Seu burro, está tudo errado, como que você faz um negócio desse? Pedro não chegou assim, queridos. Paulo não chegou assim. Paulo se curva diante de Pedro e fala, Pedro, você está sendo repreensivo, você está errado. Você vive como não judeu, por que você quer obrigar os não judeus a viverem como judeu? Passou isso, não dá mais. Ele repreendeu Pedro face a quem que Deus usa, queridos? Para nos repreender, queridos, para nos realinhar, nossos irmãos. Só que agora imagine se Pedro, queridos, fosse dos nossos de hoje em dia. Vem Paulo e fala, Pedro, você está errado. E na frente de todo mundo ainda. Os educadores de hoje em dia ficam loucos. Como que vai repreender? Repreende no canto. Não, Paulo foi na frente de todo mundo. Repreendeu. Cara, se fosse um de nós, Pedro com certeza ia lá no Facebook, na rede social, falar, quem pensa que Paulo é? Olha o que esse cara fez. Eu já ressuscitei pessoas, o meu lenço e a minha sombra curam pessoas, eu já levantei aleijado. Quem Paulo pensa que é? Eu que tenho a unção. Ia acontecer isso, queridos. Ia dar uma briga feia na internet. Discussões teológicas por causa disso. Porque um repreendeu o outro. Porque ninguém hoje pode falar para ninguém, queridos, que todo mundo se ofende, sai falando, joga na rede social, um fica se xingando, e ninguém se permite ser trabalhado. Ainda bem que eles não tinham rede social naquela época. A grande questão é, o que aconteceria se um dos seus irmãos falasse assim, você está sendo repreensível e eu posso te repreender. Porque a maneira que você está falando com a sua esposa, não é uma maneira de quem vive uma vida de cristã. O nosso mecanismo de defesa para nos amortecer, queridos, é pensar assim, falar assim, mas você? Isso. Fala que é mentira. Se alguém chegasse para você, queridos, e falasse assim, cara, você não pode fazer isso. Na hora, queridos, você ia achar um defeito e ia falar, mas você... Sendo, queridos, que nós devíamos falar, amém, meu irmão, ora comigo, eu preciso romper nisso. Hoje, como pastor, queridos, para muitos a gente não pode falar, queridos, nada. Porque se você falar, a pessoa se ofende, sai brabo, procura outra igreja. Você consegue me entender? Deus usa, queridos, pessoas, queridos, para alinhar o nosso coração, queridos. Deus usa o seu povo para falar conosco, queridos. Olha que interessante isso aqui, queridos. Preste atenção aqui. Texto que nós iniciamos lá. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito Santo, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não havia sido dado, porque
Jesus ainda não havia sido glorificado. Presta atenção aqui. Aqueles que creem em Jesus, como diz as Escrituras, o que flui do seu interior? Rios de água viva. É a manifestação e o fluir do Espírito Santo, amém? Olha para o seu irmão do lado aí. Do ventre dele, queridos, corre rios de água viva. E quando eu reconheço a obra de Deus na vida do meu irmão, queridos, eu bebo desses rios de água viva, desse discernimento. Eu bebo, queridos. Só que a gente é tão orgulhoso, queridos. A gente é tão orgulhoso e a gente fala mal tanto dos outros que a gente se acha superior às pessoas, a ponto de não beber dele, do mais simples ao mais eloquente, queridos. Nós podemos beber das pessoas. Nós podemos beber das pessoas, queridos. Nós podemos beber desses rios de água viva, queridos. Na minha vida ninguém fala. Muitos pensam assim. Sendo que a gente devia beber um do outro, querido. Nós não somos completos sozinhos, queridos. Somos codependentes, somos um corpo. Precisamos um dos outros. Quem é fulano de tal para falar de mim? É o orgulho pulando para fora. Só que a gente precisa criar uma cultura, queridos, de falar em amor. A gente precisa falar, ó. Para haver um realimamento. Senão a gente vai vendo o cara ir pro buraco, queridos. E a gente vai olhando assim, vai. E ninguém alerta. Sabe quando o cara vai cantar num karaokê assim, queridos? O cara vai lá cantar no karaokê assim. Daí você olha o cara cantando, você fala, meu Deus do céu. O que o cara tá fazendo lá? Sabe qual que é a pergunta que me vem? Cadê os amigos dele? Ninguém vai ter coragem de falar pro cara que ele não canta nada? Cadê os amigos do cara, meu? Ninguém alertou ele? Porque todos nós, queridos, achamos que a gente é bom em uma coisa e a gente não é, cara. Sim ou não? Vai dizer que não. Você acha que você é bom em uma coisa, você vai lá. Daí de repente você começa a olhar pro lado e você fala, cara, nem sou bom nisso, o que eu tô fazendo? Por que ninguém me avisou? Nós precisamos, queridos, dessa correção uns dos outros. Olha o que Efésios, queridos, capítulo 3, versículo 10, queridos, nos fala. Isso, para que agora, pela igreja, a multiforme e sabedoria de Deus se torne conhecidos os principados das potestades nas regiões celestiais. Um dos papéis da igreja, queridos, pela multiforme sabedoria, é se tornar conhecida nas regiões celestiais por principados e potestades. E Paulo usa a expressão multiforme e sabedoria, as múltiplas formas. Essa palavra multiforme, queridos, é múltiplas cores. É múltiplas cores. Deus usa, queridos, essas múltiplas cores, queridos. Deus não trabalha com uma forma, queridos. Deus trabalha com formas diferentes. Dons e talentos diferentes, configurações entre nós diferentes. Por isso que nós precisamos uns dos outros. Precisamos, queridos, nos unir. Ontem nós estávamos dando aula de 5 ministérios, lá em São Luís do Purunã. Quando você olha os 5 ministérios, queridos, nós precisamos das 5 expressões. Nós precisamos das 5 unções. Nós precisamos estar entre nós. Quer ver um exemplo, queridos? Aqui atrás, queridos, tem plantado ali soja, feijão e milho. É a mesma terra, queridos. É a mesma água, queridos, quando a chuva cai. Só que o brotinho de feijão, ele pode dar soja? Mas não é a mesma água, é a mesma terra? É, mas não é a mesma natureza. Repete comigo, natureza. Não é a mesma natureza, queridos. A soja vai dar soja, o feijão vai dar feijão, o milho vai dar... É a mesma água, é a mesma terra. Queridos, essa igreja aqui é uma terra, queridos. A palavra de Deus é como se fosse a água, mas você tem a natureza. E você produz segundo a sua natureza. E a sua natureza não é a mesma que a minha natureza. E a sua natureza completa a minha natureza. Por isso se torna multiforme sabedoria. Por isso nós damos um jardim de Deus, queridos, com várias flores diferentes.
Consegue me entender? Quando eu reconheço isso, queridos, eu reconheço que eu preciso da visão do outro. Quando você olha para a armadura de Deus, queridos, nós colocamos o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas da preparação do evangelho, nós levantamos o escudo da fé, desembainhamos a espada do Espírito, a armadura romana que Paulo estava falando. O escudo estreito para nos defendermos, a espada de 60 centímetros para nos atacar. E as costas, faz como? A oração dos santos. Quando os romanos iam atacar, queridos, sempre tinha alguém protegendo umas costas dos... Somos codependentes, queridos. Precisamos dessa ligação. Eu, como pastor, eu vou precisar falar na sua vida. O seu líder de grupo familiar vai precisar falar na sua vida. Porque vai ter coisas que a gente vê que você não está vendo. Só que o orgulho velho pular para fora. Daí fica aquela choração. Vai acabar isso, amém? Fala um amém aí, querido. Vai acabar isso. Pastor, não acredito nisso. Comigo é tete a tete com Deus. Se eu precisar, Deus fala. Queridos, Moisés, queridos, amigo de Deus, queridos, que tinha tete a tete, viu a glória das costas de Deus passando, queridos. Moisés que conversava com Deus, Moisés que era guiado diretamente por Deus. Quando Moisés sentava aquele povo, queridos, para julgar suas causas, queridos, 2 milhões de homens, queridos, imagina o tanto de gente, o tanto de rolo, queridos. Eu não dou conta de 100, queridos, o homem lá com uma galera para julgar, queridos. E lá julgando lá, o que o Jetro falou, o sogro dele? Olhou para Moisés e falou, você vai morrer desse jeito, trabalhando. Faz o seguinte, Moisés, divide o povo, Moisés, chefes de 50, chefes de 100, eles julgam as causas, as mais importantes eles trazem para vocês. Ali é o conceito dos grupos pequenos. Divide o povo em grupos pequenos, coloca líderes para cuidar, e as coisas piores você resolve, Moisés. Agora eu te pergunto, por que Deus não falou direto com Moisés? Deus podia falar direto com Moisés, sim ou não? Podia, queridos, mas usou o sogro dele. Porque Deus usa pessoas para falar conosco. Deus usa pessoas para falar conosco. Deus usa sim o seu Espírito Santo. Deus usa sim a sua palavra. Mas Deus usa o seu povo para falar conosco. E quando esses três estão alinhados, queridos, nós temos um prumo, queridos, para caminhar. E nós vamos sendo alinhados por Deus. E vamos sendo transformados à imagem do seu Filho. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, querido.